Internautas que acompanham o Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um programa Dicas de Leitura Espírita. No último programa, nós comentamos sobre Chico Xavier. Verificamos a sua proposta, falamos da sua vida de forma resumida, porque todo mundo já conhece Chico Xavier. Hoje, nós queríamos comentar com vocês sobre a obra literária do Espírito Emmanuel. O Espírito Emmanuel era o guia espiritual de Chico Xavier. É um espírito que se apresentou a Chico Xavier na fase inicial da sua mediunidade. Acompanhou-o zelosamente, dedicadamente por toda a vida. Esteve com ele em todos os momentos, orientou o seu trabalho, organizou a metodologia do trabalho de Chico e organizou as obras, as mais de 400 obras que Chico psicografou. Coordenou pessoalmente todo o trabalho. E, além de um grande amigo, de um grande companheiro, foi, na verdade, um mestre para Chico Xavier. Por conhecê-lo profundamente, pôde moldar o perfil de Chico Xavier para que estivesse concorde com as propostas do trabalho. O Espírito Emmanuel foi um orgulhoso senador romano, Públio Lentulus, e ele se apresenta a Chico nesta forma, na forma de um senador. Chico dizia que Emmanuel era um espírito muito sério, fechado, não gostava de muitas brincadeiras e não se abria sempre em risos, mas tinha um humor muito fino e muito interessante. O que estabelecia uma parceria muito importante, porque Chico, como bom mineiro, não deixava de contar um bom causo, uma boa anedota. Então, podemos imaginar o que saiu daí. Um mineirinho com um antigo senador romano. Olha o que Deus faz. E o que Deus fez é uma obra fantástica. Mas hoje nós queremos trabalhar as obras da série histórica. Guardem esse nome. Chico Xavier, depois de ter psicografado algumas obras, começa a psicografar a série histórica, onde Emmanuel, de certa forma, descreve a sua luta e os tempos iniciais do cristianismo. É uma obra, são obras, melhor dizendo, que darão excelentes películas cinematográficas. Eu sonho com um dia, não sei se vai ser nessa encarnação ainda, que eu verei as obras de Emmanuel, a série histórica, as obras de Emmanuel transferidas para a tela do cinema. Com todos os recursos que nós temos hoje, seriam excelentes obras, seriam muito instrutivas. E elas são muito instrutivas porque Emmanuel, fiel a Kardec, fiel a Jesus, escreve, de certa forma, a sua mudança íntima. Ele descreve a árdua ascensão que ele teve desde o momento em que ele encontra Jesus. Ele começa escrevendo a série histórica, descrevendo, de certa forma, sem a participação dele, descrevendo na monumental obra Paulo e Estevão, os tempos iniciais do cristianismo. Esta obra, não há como não ler essa obra, porque do começo ao fim, ele descreve com requintes históricos, de uma pesquisa histórica, toda a transformação do doutor Saulo de Tarso no fulgurante Paulo de Tarso, pilar do cristianismo primitivo. Ele, com maestria e com uma linguagem muito atraente, que você não consegue parar de ler, ele descreve desde o Saulo com Abigail, até o encontro com Jesus e a sua transformação em Paulo de Tarso. As lutas com Tiago, as lutas com Pedro, o levantar das igrejas, mas, acima de tudo, ele descreve
descreve a luta íntima de Saulo para se transformar no Paulo de Tarso. A passagem pelo deserto é inesquecível e extremamente profunda. Como é profunda a primeira noite que ele passa depois de ter sido abandonado pelo pai nos arredores de Tarso, onde ele chora copiosamente ao se ver sem títulos, sem posses, sem amigos, sem a amada e, principalmente, sem a sua família. Perdeu tudo em nome do encontro com Jesus. Naquela noite, ele começa a se reconstruir e se lembra de Estevão. E quando nós vamos a Estevão, na primeira parte do livro, nós vibramos com aquela alma generosa. Não há como não se emocionar com Estevão recitando o Salmo de Davi, onde ele canta com maestria, com emoção, o respeito aos desígnios de Yahvé, dentro da mais pura fé judaica. Nos convida à reflexão. E à medida que o livro vai avançando, nós vamos vendo a transmutação de Paulo no legítimo servidor de Jesus. E Emmanuel descreve o seu encontro com Paulo de Tarso, mostrando que ele, senador orgulhoso, chegando em Roma, para conversar com aquele de quem ele havia ouvido falar tantas coisas. É um livro empolgante, envolvente, contagiante, que a gente não quer parar de ler. Tem até um seminário que daqui a um pouco nós vamos colocar nas nossas páginas, no nosso canal, para que o pessoal possa acompanhar, onde nós resumimos o livro em pouco mais de 2 horas, resumimos o livro com slides, com mapas de toda a trajetória de Paulo de Tarso. Depois, Emmanuel escreve a obra há 2000 anos, que é, eu diria, uma obra imperdível, porque ele fala dele, da história dele, dos seus problemas com Lívia, sua esposa. Eu não vou contar nada, não, que vocês estão curiosos. Porque um monte de gente manda para mim mensagem dizendo: por que você não contou a história? Para você ir lá ler, pegar o livro, ou comprar o livro, ou comprar o e-book, para que você possa ler. E olha, a coisa dele com a esposa é sensacional. Ele se mostra, se desnuda, o seu drama familiar. E mais ainda, mais impressionante, é o seu encontro com Jesus. As reviravoltas que a vida dá e a sua conversa com Jesus não lhe sai da cabeça. Os dias do Calvário, que ele narra na perspectiva do senador romano. E no final do livro, que surpresa, que transformação, que luta. É empolgante acompanhar as arenas de Roma, acompanhar Pompeia no dia do vulcão Vesúvio, acompanhar a ascensão e a queda do senador. Mas, acima de tudo, a transformação daquele espírito nas marcas do Cristo. Que lindo! Para no livro seguinte, 50 anos depois, ele se colocar no livro, mas nos trazer, acima de tudo, o drama de Célia. Que personagem! Às vezes eu me perguntava: meu Deus do céu, eu não aguentaria sofrer o que essa mulher sofreu, em nome da fé cristã. E ele traz a continuidade da sua transformação já numa outra encarnação, num outro momento do movimento espírita, cheio de ensinamentos para o movimento espírita, o movimento cristão, cheio de ensinamentos para o movimento espírita, onde nós poderíamos colher muitas ideias para não repetirmos os erros. E ele nos alerta na forma como ele vai desenrolando a história. Emmanuel vai nos dando dica daquilo que foi equívoco e que nós não deveríamos repetir. Uma história imperdível. Depois, ele nos leva para o século III, com Ave Cristo, o auge da perseguição aos cristãos. E ele coloca a história centrada em Lyon, na Gália francesa,
ou na Gaia Transalpina, como gostam alguns. E lá ele trabalha a história que ele participa como filósofo, mas um homem do povo que cria, adota uma moça de nome Lívia, e aí tem todo desenrolado de uma história que ele participa. Mostra as lutas da perseguição dos cristãos. E, de novo, ele aparece em Emmanuel se transformando. Quem vai lendo as obras na sequência e guarda, anota a mudança do perfil psicológico de Públio Lentulus, o senador, vai entendendo como é a nossa história e vai tirando ensinamento para as nossas lutas pessoais. E a história toda envolvente, vai de Lyon, vai para a Grécia, vai para Chipre, e cruza o mar Mediterrâneo, e ele descreve as cidades da época, a cultura. Ele é muito, muito inteligente, ele é muito persuasivo no escrever. Então, a gente, de repente, se vê desembarcando na ilha de Chipre, ou se vê navegando nas águas do mar Mediterrâneo, ou, de repente, a gente se vê andando pelas ruas de Roma. Tamanho é a facilidade com que Emmanuel escreve. Um espírito milenar, extremamente culto e disciplinado. Então, quando nós viajamos por essas páginas de Ave Cristo, nós vamos vendo a dor como a marca dos cristãos primitivos. Uma dor que pode ser comparada à nossa dor de hoje. A dor que nós estamos lutando, talvez, para não sentir, mas que o Cristo precisa que a gente sinta. Pois que as arenas de Roma estão por aí, pelas ruas das nossas cidades. Estamos sendo, nós, os espíritas e os cristãos de hoje, submetidos ao mesmo martírio. Ele só está começando. Então, ali nós vamos tirando ensinamento para entender como os cristãos primitivos, em cima de pouca informação de Jesus, reagiam magistralmente bem às propostas de Jesus. Conseguiam entender o que Jesus queria dizer, o que Jesus queria mostrar. Para depois, dentro dessa série histórica, ele trazer a obra que vai fechando toda essa série, Renúncia, que aí já passa no século XVI, século XVII. Ali ele traz a dolorosa história do espírito Alcione, que vem lá dos planetas mais evoluídos, se embosca no corpo físico na Terra, apesar do seu orientador ter dito, não vai, não participe. E ela vem em nome do amor por Carlos, ela vem para ajudá-lo na sua redenção. E ela sofre, como Alcione sofre, mas como nos dá o exemplo. E o senador Públio Lentulus, Emmanuel, acompanha tudo isso na figura de Padre Damiano, que nos mostra toda a importância da fé, nos mostra, nos orienta a Alcione, participa do seu drama e nos traz mais uma mostra do que realmente é a fé cristã, dos meandros da fé, da confiança em Jesus, da confiança em Deus. Muito importante para nós no momento que nós estamos vivendo hoje. É uma série, como eu disse, inesquecível. Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Renúncia. 5 obras que compõem a chamada série histórica trazida pelo Espírito Emmanuel. Não perca essa chance. Leia. Se possível, estude. Na verdade, eu vou dar um outro conselho. Leia primeiro. Pega o livro, sai lendo, porque é tão empolgante que realmente não dá para ficar anotando. A gente quer saber o que vai acontecer depois. Qual é o próximo capítulo? E daí? O que aconteceu com ela? O que ela fez? Então, leia. Depois, leia de novo, mas daí estudando. E, se for possível, uma terceira vez, leia estudando e refletindo. E aí nós vamos ver o tamanho dessa obra, o tamanho dessa proposta do Espírito Emmanuel. Faça isso. São obras inesquecíveis, nem sempre consideradas, mas fundamentais para o momento que nós estamos vivendo agora, para que nós possamos nos situar como os cristãos redivivos, os espíritas, os trabalhadores da Timor. Para dar uma olhadinha
Jesus conosco sempre. Muita paz.